Aqui no Licita Clube hoje a gente vai ter nossa aula no formato de podcast e hoje eu estou recebendo aqui a professora Daiane Fante, que ela, além de ser professora, tem um currículo invejável, viu? Um currículo maravilhoso, especialista em licitações, procuradora de Câmara Municipal, além de ser professora de faculdade também, e uma grande especialista em licitações e contratos. É uma satisfação estar aqui. Quem tem que agradecer sou eu. Eu sou procuradora, como você já informou, concursada na Câmara Municipal, de um órgão do Poder Legislativo, um município pequeno, eu considero pequeno, são 50 mil habitantes. Lá a gente acaba trabalhando direto, né, com o agente de contratação, com a equipe de apoio, não tem muito uma separação tão clara como a gente vê quando a gente está numa Câmara de maior porte ou num município de maior porte. Além disso, eu sou professora também universitária, tenho especialização em gestão pública municipal, e juntando tudo isso é que eu acabei me tornando uma pessoa que entende um pouco mais de licitação. Não sou uma especialista aprofundada, porque eu acho que licitação é algo tão importante, está tão dentro da vida das pessoas que elas não percebem, que a gente precisaria de umas várias vidas para ser um profundo especialista. Um dia eu chego próximo de você, doutora Marielle. Estou à disposição. A gente sabe que a realidade das câmaras, principalmente as menores, e eu ouso dizer até de prefeituras ali, de alguns municípios, 2 mil, 3 mil habitantes, né? Os municípios pequenos, fundações também, fundos de previdência, que as equipes são muito pequenas, esse pessoal todos precisam contratar. Todos precisam usar a nova lei de licitações. Às vezes está um pouco mais adiantado, está um pouco mais aprofundado na questão, outras vezes está com maior dificuldade, mas a lei ela trouxe ali um desafio, um grande desafio que hoje a gente tem que se organizar, tem que segregar funções, né? Que segregar funções realmente é bastante desafiador, causa muitas dúvidas, mas além disso, trouxe também, eu considero que trouxe aí uma oportunidade, tanto para efetivos quanto para comissionados, em alguns casos até dá para a pessoa que é comissionada, embora seja preferencialmente efetivo, atuar ali, ainda dá para atuar, e muitos desses órgãos, muitos desses entes, câmaras, prefeituras, têm criado formas de remunerar essas pessoas, né, que estão aí. Então, financeiramente também tem aí uma oportunidade, né, um desafio, mas em contrapartida também a gente tem uma oportunidade aí e às vezes até de melhorar um pouquinho financeiramente. E, Daiane, quais são as principais dificuldades, assim, que você percebe, além da dificuldade da própria lei, né, que trouxe aí algumas mudanças bastante significativas, né? Bom, vamos lá. Além de atuar na Câmara, onde eu sou procuradora concursada, a gente também acaba atuando em outras câmaras municipais e até prefeituras de pequeno porte, ou até médio porte, que acabam nos contratando. Como lá na Câmara eu sou procuradora, mas não em regime de tempo integral, eu tenho essa possibilidade de atuar. Então a gente acaba fazendo esse trabalho. E aí eu consigo enxergar hoje que todas aquelas dificuldades que a gente teve lá no início, que a Câmara onde eu sou procuradora, a gente iniciou o uso da nova lei em abril de 2022. Então a lei entrou em vigor em abril de 21, um ano praticamente depois a gente estava começando a efetivamente usar a nova lei. E aí a gente, nós viemos utilizando junto com a Lei 8666 e as demais normativas do regime licitatório anterior, até quando realmente ela encerrou a sua vigência agora no início deste ano. E a dificuldade que a gente teve lá atrás, quando nós começamos um trabalho numa Câmara hoje, ou há 2, 3 meses atrás, são as mesmas. Então, o caminho é o mesmo. Nós percebemos que a Câmara de pequeno porte ou o município de pequeno porte são sempre as mesmas dificuldades. E uma delas que eu vejo pouca gente falar, mas que para mim ela é muito nítida, posso dividir assim os grupos de câmaras onde eu atuo e atuei em 2, com base nisso, o quanto o gestor, o presidente da Câmara, a mesa diretora, acredita que aquilo vai funcionar. O grande desafio que a gente encontra é você explicar para o gestor e ele entender que a implementação da nova lei, através de uma assessoria qualificada, através de profissionais experientes, vai mudar completamente a forma dele comprar para melhor. Porque na cabeça de muito gestor, mas a gente já está acostumado com isso, agora que minha equipe sabe fazer, agora que eles conseguem comprar,
ou nossa, ouvi falar que isso é difícil, ninguém quer fazer. Então, assim, muitos gestores mesmo de câmara, eles têm essa dificuldade de acreditar que vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, quando eles, pelo menos, dão um voto de confiança, começa o processo, eles veem o que aconteceu, aí eles mesmos começam a indicar para outros. Não, tem que mudar, tem que usar a nova lei. Então, é muito interessante. Esse foi, né, para além... E eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Sempre escuto falar da segregação de funções, do fato de ter poucos servidores, do fato da gente, muitas vezes, não ter condição de estrutura. Agora, que o problema estava na gestão. Então, para mim, é uma coisa que marca. É uma mudança de mentalidade, né? E, querendo ou não, o gestor é o capitão do barco. Então, é ele que vai ali organizar e tudo. Na época que a gente implementou no município, o município já tinha mais de 70 anos no município, mas não fazia pregões eletrônicos, ainda na 10.520. E a gente implantou. E realmente o que todo mundo percebeu assim, o pregão eletrônico foi um ganho muito grande para o município. Em questões de economicidade, em questões de transparência e segurança jurídica para quem realmente operava o pregão, quem operava as licitações. Então acaba que o procedimento eletrônico, que agora já tem até as questões das dispensas eletrônicas e tudo, essa é uma grande vantagem tanto para o gestor quanto para quem opera, né? Porque vai te dar mais segurança, te dá mais transparência e acaba dando mais segurança. A gente vai dormir com a cabeça tranquila, coloca a cabeça lá no travesseiro e dorme em paz. Tem a questão da agilidade também, né, Marielle? O pessoal comenta muito que a compra pública demora. Ela demora, mas quando você implementa com processos eletrônicos, trabalhando, né, modelos, criando lá através de uma assessoria especializada, trazendo as facilidades que os sistemas têm, os modelos que estão à disposição, manuais, a compra fica muito mais rápida. Então, você tem segurança e o gestor, que é o que importa muitas vezes para ele, eu preciso rápido da entrega disso na ponta. E a 1433, ela traz isso. Ela tem esse viés da tecnologia que agiliza o processo. Inclusive, com relação a planos anuais de contratação, né, que isso era um bicho que só se utilizava na União, alguns estados utilizavam, né, não era usual nos municípios. Município pequeno, então, Câmara, então, né, e é uma coisa tão bacana que você tem como fazer ali o seu calendário, o seu cronograma de contratação. Então, o agente de contratação, ele já vai saber que, olha, em novembro eu já tenho que licitar isso, isso e isso. Em novembro eu já tenho que estar com esse contrato. Não vai ser pego de surpresa pelo Natal, né? Comprando decoração de Natal de última hora, porque o Natal não acontece em 25 de dezembro, né? Isso que você está colocando é interessante porque na prática, por exemplo, muitas câmaras que a gente assessora, e na minha mesmo isso aconteceu, temos que montar o PCA esse ano, plano de contratação anual. Entrei o ano falando, ele passou o Natal escutando isso, ano novo, entrou o ano, falei, agora nós vamos fazer. Falei, então vamos, doutora, vamos fazer. Então tá bom, senta aqui na minha frente. O que você quer comprar? Foi falando. O que mais? Tem certeza? Pensa bem. Ele me falou lá tudo que ele pensava, chamou a mesa diretora, fez uma reunião com os vereadores, todo mundo opinou, todo mundo deu ideia. Tá bom, falei, agora nós vamos montar. Você me dá aí uma semana. Depois de uma semana, pusemos tudo no Excel, planilha simples, não usamos o PGC. A gente simplificou e fez no planilhinha de Excel, montou, jogou no Google Calendário, pronto, tá pronto aqui o PCA. Aí ele falou, quando é que a gente vai fazer o plano de contratação nova? Eu falei, isso aqui tá pronto. Ele falou, só isso? Eu falei, agora tem que seguir. Eu falei, não vai ter que fazer não vou ter que contratar um sistema, não vou ter que pagar alguém para montar, o contador. Eu falei, não, tá pronto, já sentamos, conferimos com a LOA, agora nós vamos montar a próxima LOA com base nisso. Então, assim, é simples de fazer, as coisas são simples. A lei, ela não falou, por exemplo, que o PCA tem que ser feito no PGC. Claro que para a União isso tem sentido, um grande município tem, e a gente poderia. A gente até quer o ano que vem usar o PGC para sentir como é que é. Mas eu posso começar fazendo uma planilha Excel. Dá para resolver de algumas formas. Claro que essa planilha tem uma forma de construir, tem um modelo que você deve seguir, parametrizado, numa normativa que você deve aprovar dentro da sua Câmara. Então, tem os caminhos para fazer isso. Mas é simples, dá para fazer. É descomplicado, dá para descomplicar essas questões. Sim, às vezes eu percebo que existe uma distância muito grande e aí cria-se travas mentais ali no gestor, na equipe. Às vezes o procurador também fica um pouco inseguro com isso. A lei veio e aí assustou todo mundo e todo mundo ficou ali com medo. Eu tenho medo de ser responsabilizado porque realmente o bicho pega.
nessa parte, não é exagero. E aí, o que gerou a consequência é que essa dificuldade acabou gerando uma situação de travamento e agora a galera não está conseguindo contratar na nova lei, porque não sabe como que vai ser, que jeito que vai ser. E aí, realmente, acaba, assim, concordo totalmente com você quando você traz essa questão de precisa-se de pessoas que entendam para orientar, para capacitar, para ensinar mesmo. Eu sempre bato na tecla do ensinar, sabe por quê? Não adianta a pessoa ir lá fazer e não fazer a transferência de conhecimento, porque quando essa pessoa for embora, ninguém lá vai saber fazer. E aí, o que que vai acontecer? Vai travar de novo, vai ter os mesmos problemas, não vai ter evoluído nada, não vai ter modernizado nada, não vai ter ali construído nada para atingir justamente a continuidade. Por isso que é importante, quando a gente pensa em uma assessoria, por exemplo, ou um tipo de consultoria, tem muita gente oferecendo isso hoje, esse produto, vamos dizer, ele tem que vir com duas frentes. Você tem que trazer teoria, você tem que trazer o conhecimento basilar da lei, minimamente a normativa geral que rege, e você vai ter que ou criar ou até atualizar as normativas do órgão. Ok, tudo bem, é importante. Só que depois que você elabora a normativa, você constrói, ou que você pega essa normativa, estuda e atualiza, você tem que trazer isso para a realidade. Então, você tem que treinar. E quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, de uma pesquisa de preço, a primeira coisa que você precisa conhecer é a normativa de pesquisa de preço daquele órgão, porque cada órgão regulamentou a sua forma de fazer pesquisa de preço, em regra. Alguns adotaram da União, etc., mas muitos construíram a sua. Se você não sentar com o agente de contratação, com a equipe de apoio, e estudar com eles aquela normativa, e a partir disso mostrar, ó, isso está escrito aqui, você vai fazer assim dentro do sistema, eles não conseguem fazer essa ligação sozinhos. E tem um caso interessante. Uma ponte, né, aí para ser construída. Pois é. E teve uma questão, e agora eu vou puxar aqui a orelhinha dos meus colegas procuradores, e puxo a minha também todos os dias quando eu faço isso, porque a gente faz, que nós fomos para uma Câmara, e aí na reunião estavam todos os servidores ali que trabalhavam com a licitação e também os procuradores ali, né, os nossos colegas. E aí, quando terminou a reunião, eles vieram conversar comigo, disseram assim, nossa, doutora, mas a gente criou todas as normativas, a gente montou, tá escrito bonitinho, então passo a passo na normativa como fazer. Não é possível que eles não consigam ler e fazer. Eu falei, doutor, sabe por quê? É porque a gente escreveu com a linguagem nossa, jurídica. Às vezes, o servidor da ponta, ele não tem, na maior parte das vezes, ele não tem formação em direito. Quem é o agente de contratação, quem é o fiscal de contrato, quem é o membro da equipe de apoio. Então, ele sabe o que você fala, mas quando você dá norma na mão dele, fala, lê e faz o que está escrito aqui, ele não consegue entender. É grego. É grego, é latim, muitas vezes é mesmo, né? Então, tem que pegar aquilo ali e tornar algo mais palatável. Então, você pega a normativa, constrói aquilo, reconstrói a partir de um olhar prático, de como ele aplica aquilo, que aí ele começa a entender o que aquela norma está dizendo. Então, o treinamento, na minha visão, ele tem que ser um treinamento amarrado com as normativas. Se você não faz isso, você vai dar uma consultoria com uma assessoria que não vai ter uma grande frutificação. E como você falou, saiu, todo mundo volta na estaca zero. Exatamente. E isso é muito interessante. Eu sou advogada, eu tenho a minha OAB, né, graças a Deus, aprovada, tenho a carteirinha, mas hoje, Daiane, assim, lógico, trouxe um conhecimento jurídico muito grande para mim isso, mas hoje eu prefiro a prática de atuar com a minha primeira formação, que eu sou pedagoga, né? Então, assim, eu amo ensinar, e aí toda essa vivência prática é de aprender a fazer pesquisa de preços na prática, de aprender a mexer no sistema, de aprender a ser uma fuçadeira na área das licitações, né? Isso eu gosto muito de ensinar e de compartilhar esse conhecimento, porque eu também sou idealista, né? Então, eu acredito que se aquele servidor que está ali, que ralou para passar num concurso, ou aquele comissionado que está ali e se esforça, a gente sabe que tem muito servidor, tanto comissionado como efetivo, que dá o sangue ali. Eu gosto demais de ver essas pessoas entendendo aquilo que ela está fazendo, o porquê que ela está fazendo, como fazer e fazer a máquina pública funcionar. Então, eu sou bastante idealista nesse sentido, sabe? Acredito muito nesse tipo de serviço e que acaba tornando efetivo e acaba se as contas funcionam,
a administração funciona muito melhor, não é verdade? É isso mesmo, exatamente. E tem um detalhe interessante nisso que você está colocando, que são 2 pontos. Primeiro, a gente até falou lá no começo da ideia de que é importante remunerar, né? Criando aí a possibilidade de remunerar esses atores, né, que a nova lei traz, o agente de contratação, equipe de apoio, alguns lugares até os fiscais são gratificados, etc. Isso traz não só um incentivo financeiro, que a gente sabe, mas também a responsabilização. Então, é uma faca de 2 gumes, né? Onde a própria lei diz, olha, você vai ter mais atribuição e mais responsabilidade. E é grande a responsabilidade. Agora é o CPF do servidor que vai direto lá, né? Então, em contrapartida, ok, você ser remunerado justo. É justo que você seja, de alguma forma, gratificado, né, por esse trabalho a mais e pela responsabilidade que está ali sendo colocada naquela função e sobre os ombros daquela pessoa. E é aí que, na minha visão, em oposição a algumas vozes que eu tenho escutado aí, eu acho que a lei, na verdade, acredita demais no servidor público. Ela está fazendo o papel, pela primeira vez, de uma lei da boa-fé. Nós aprendemos lá na faculdade que a gente parte do princípio da boa-fé, né? Mas toda vez que nós vamos para a prática administrativa, para a vida real dentro de prefeitura e câmara, o que em regra aparece? O servidor público tem que tomar cuidado, ele é corrupto, o servidor público, principalmente quem lida com licitação, cuidado com essa pessoa. Então, se parte do princípio da má-fé, né? Então, eu até escutei hoje, comentei até um pouco antes com você, pessoas falando, eu acredito que a lei deu uma liberdade muito grande para o funcionário público, para o servidor público que cuida da licitação, trabalhar. Bom, se eu não confiar, se eu não partir do pressuposto que o servidor público que lida com dinheiro público, que cuida da coisa pública, tá de boa fé, nós vamos acreditar que quem tá, né? Então nós vamos parar com essa ideia de dizer, nada pode porque o Brasil é corrupto, nada pode porque o servidor é corrupto, porque o gestor é corrupto. A corrupção existe, e ela precisa ser combatida. Mas isso não pode ser argumento para você não fazer nada dentro da administração. Então, o que precisa ter? Tribunais de conta fortes, controle interno forte, os agentes atuando dentro das suas funções, procuradorias fortes, com autonomia. Então, é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter liberdade, sim, de trabalhar. O servidor comprador, ele tem que ter fé pública para trabalhar. E os órgãos de controle que o fiscalizem. Isso tem que ser assim a sistemática. Sim, e assim, eu concordo com você. A gente sabe que existem pessoas boas e pessoas ruins. Isso não é porque a pessoa está trabalhando no setor de contratação que ela é uma pessoa ruim, né? Todo lugar, desde que o mundo é mundo, você vai achar gente boa e gente ruim. Gente que atua certinho e gente que não atua. É a realidade. Eu tenho visto algumas situações, assim, que causam frio na barriga da gente, né? Com relação a alguns erros, alguns problemas, né? Eu cito, já citei em outras aulas aqui, um que foi muito emblemático para mim, que foi um pessoal que publicou uma dispensa, e aí, pelo que eu observei na questão da história toda, na história toda que estava no relatório lá do TCE Goiás, TCM, na verdade, que o pessoal fez uma dispensa, publicou para receber propostas, mas já publicou com o fornecedor vencedor. Então, imagino que pode ter havido apenas um erro, e bem nesse caso que você está falando. Eu tenho normativa, eu leio normativo, na hora que eu vou fazer, colocar na prática, eu dou a navalhada, e aí um fornecedor se sentiu prejudicado, abriu um ticket e virou a representação. Eu reputo que, aparentemente, foi uma questão de, sei lá, marcou uma caixinha errada no sistema, sabe? Não era uma para receber propostas adicionais e acabou publicando para receber propostas adicionais, né? Sim. E aí aconteceu o quê? Representação e o nome das pessoas lá no site do Tribunal de Contas. É terrível, né? Porque a mancha ao nome do servidor ali, do agente público, ela não limpa, né? A gente sabe. E quem mora? E aí falando com o nosso público, né? De interior, porque o município pequeno, a gente sabe que é interior. Quem mora no interior, e principalmente naquela cidade tranquila, que tem uma árvore do lado de fora da casa, que tem um banquinho, onde os agentes do FBI sentam ali e comentam da vida de todo mundo, a gente sabe que é terrível. A pessoa fica até sem jeito de sair fora de casa, porque fala assim, você viu lá, ó, Daiane, né? Daí sabia, esse negócio vai mexer com compra desse jeito, né? Exatamente. E aquilo que a gente estava falando agora, né?
Você gratifica exatamente porque você transfere responsabilidade. Então é interessante, né? Nossa, agora tá ganhando uma fortuna. Vai ver quanto que é essa gratificação, que às vezes, né, é tão significante perto do tamanho da atribuição e da responsabilidade que essa pessoa vai carregar nos ombros aí. Por isso que eu sou uma defensora aí, eu gostei da ideia que a lei trouxe, que quando o servidor público ele atua dentro dos limites da orientação do parecer jurídico, se der ruim, quem defende ele é o procurador. Porque era uma coisa que ficava meio estranha. Eu, como procuradora, emiti minha opinião. Aí você, como servidora, seguia minha opinião. Aí estava errada a minha opinião, você respondia pelo processo e eu mantinha, mas eu só dei minha opinião. Então, e ele só seguiu a opinião que você deu. Então tinha aí uma certa, e tem ainda, né, uma celeuma entre os advogados públicos aí que acham que a gente não tem que fazer essa defesa, enfim. Mas essa questão do problema prático da publicação em especial que você trouxe, nós fomos uma vez trabalhar com o Instituto de Previdência de um município bem pequenininho. Então, pensa, o município já era pequeno, o instituto era menor ainda, né? Quando fomos cadastrá-los, vamos usar o quê? Qual o sistema? Eles queriam usar o sistema do governo federal, compras lá, vamos te cadastrar, então, vamos cadastrar vocês aqui. Eles já estavam cadastrados. Aí, vocês já estão no Compras Gov. Não, a gente não tá, nós nunca... Não, vocês estão aqui. Não, a gente não tá, nós nunca fizemos cadastro no Compras Gov. Mas vocês estão aqui, tem o ASG, ó, vocês estão no Compras Gov. Bom, aí fomos descobrir o seguinte, o sistema integrado de contabilidade deles já tinha cadastrado, né? E falou para eles, a partir de agora vocês estão tranquilos, podem usar a nova lei. E eles estavam metendo pau, comprando tudo pela nova lei, só que o sistema tinha integrado, doutor, só a partir da liberação de empenhos, esse tipo de coisa. Então, a publicação em si não aparecia no PMCP. Então, eles estavam comprando e não estava sendo publicado nada no PMCP. Pois é, então foi assim, o primeiro problema era esse. Como é que a gente resolve as compras que eu já tinha feito e que eu não publiquei nenhuma delas no PMCP? Essa questão específica que você trouxe, de já ter soltado o orçamento do fornecedor, muito provavelmente é a confusão que muitas pessoas fazem entre a dispensa física e a dispensa eletrônica. Né? Aquela dispensa onde você já tem um fornecedor local, por exemplo, que a gente chama de dispensa física ou dispensa sem disputa, né? Tem algumas nomenclaturas aí, que é quando você faz a sua pesquisa de preço dentro de um sistema ou buscando ali o que o artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, 4, o 5 ainda não foi regulamentado, até o 4, te dá como possibilidade, e aí você já tem o preço de mercado, você já buscou o preço daquele item no mercado por outras fontes que não o bom e velho 3 orçamento, que agora é o 4º inciso lá embaixo. É uma das últimas coisas que a gente usa. A gente só vai pegar 3 orçamentos e nada mais deu certo nessa vida. Então tem outras formas de você encontrar o preço que aquele objeto, aquela contratação tem no mercado. E aí, quando você encontra, você pode buscar um fornecedor local seu, um fornecedor que já é um fornecedor da sua Câmara, do seu município, alguém que tem idoneidade, que tem um trabalho reconhecido e contratar direto com ele, desde que o preço dele esteja dentro dessa média que você encontrou. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu, né? Eles já tinham ali um preço, já tinham um fornecedor, mas alguém falou, publique no PNCP. E esse servidor que não foi orientado, esse servidor que não foi assessorado, né? Esse servidor que não teve alguém para explicar para ele o que significa publique no PNCP, pegou tudo que ele tinha e mandou para o PNCP. Então, aí ele vai, olha assim, ó, acha bonita a palavra lá, né? Receber propostas adicionais. Vou pôr, quem sabe? Não verdade, então, é o que acontece. Então, eu falo que os tribunais, e nesse ano principalmente, eu acredito aqui, nós atuamos no estado de São Paulo, então, o Tribunal de Contas aqui, TCE São Paulo, pelo que nós temos acompanhado dos movimentos do tribunal, inclusive de caráter pedagógico, que ele faz bastante coisa aqui nesse sentido, esse ano é um ano de observação mesmo, né? O tribunal vai vir e ele vai olhar exatamente isso. Eu falo sempre pro pessoal, não tenha medo de usar, usa, porque agora não tem mais opção, você vai ter que comprar. Ou vai travar a prefeitura, vai travar a Câmara, vai travar. Mas explica, justifica. Justifique. Se você justificar, se você colocar explicações dentro do processo, dentro do procedimento, quando o tribunal chegar e ele verificar um equívoco, ele lê o processo e ele entende o porquê que você cometeu aquele equívoco. E ele vê que de fato é um equívoco e não má fé. Então o importante é a instrução processual. E uma instrução, às vezes, depende de um conhecimento técnico e prático. Você é professora e eu também sou professora, e a gente sabe isso desde o ensino fundamental, ali, quando a pessoa começa a desenvolver a produção textual, até faculdade, enfim, servidores, que eu já fiz vários treinamentos, várias capacitações, a pessoa gela quando você fala assim, justifica, não é? Parece que você está ameaçando a pessoa, né? Parece que você tá com a arma na cara da pessoa e falando assim,
assim, né? Vai, produz aqui um TCC, produz uma monografia. Gente, a justificativa é aquela mesma história que você vai contar para sua procuradora, para a Daiane, é a mesma história que você vai contar para o seu agente de contratação, é a mesma, olha, eu preciso comprar essa caneta aqui, eu preciso comprar esse celular aqui, eu preciso comprar por causa disso, disso e disso. Você vai colocar isso na sua justificativa, essa é a justificativa de compras. A justificativa do fornecedor, que agora você tem que, quando você vai fazer os 3 orçamentos, você tem que contar por que você está escolhendo aquelas 3 pessoas, você tem que justificar também. Olha, não, eu estou justificando aqui porque são fornecedores usuários, são os fornecedores aqui da região, né? Eu escolhi esses aqui, eu pesquisei no Google, tira o print do Google, coloca ali. Sabe por quê? Amanhã ou depois, com a cabeça que a gente tem trabalhando com compras públicas e que a cabeça da gente vai esquecendo os mínimos detalhes, né? Principalmente você comprou, daqui 2 anos você não lembra mais. Se houver uma diligência, tá lá dentro, tá lá a comprovação, tá na sua instrução processual. A gente tem esse desafio prático também da justificativa, né? E isso não é privilégio só de câmaras, tá, gente? É Câmara, autarquia, fundo de previdência, fundação, prefeitura. A nova lei traz uma responsabilidade muito grande ao controle interno, ao jurídico. Né? Bom, isso eu falo sempre, né, doutora Marielle? Você passou no concurso de procurador, tá? Você não passou no concurso de vice-deus. Você não vai ficar sentado num trono esperando os servos fazerem tudo. A gente precisa estar próximo de quem a gente vai assessorar para a gente entender o contexto e a realidade. Eu chego a escrever isso muitas vezes nos pareceres, né? Recomendo ao agente de contratação da próxima vez que faça isso, isso, isso. Ponto. Esta procuradoria conhece a realidade, sabe da dificuldade A, B, C, D e E que o agente enfrenta. Porém, dá para melhorar fazendo isso, isso, isso. Que é o que a Lindb diz. Que a gente, quando aponta o erro, tem que dizer qual é a solução. Então... porque fica fácil, né? Tá errado. Ok, doutora, me explica. Como que eu faço? Aí você só ouve o grilo, né? Cri, 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 cri. E como é que a gente vai dizer como que ele faz se nós não sabemos operar? O procurador agora precisa entender de compra, gente. Não tem jeito. Por outro lado, eu sei que tem colegas, assim, que são realmente... muito preocupados, a grande maioria é preocupado, é responsável, né? E tem sofrido, porque conheço colegas meus, tá? Assim, de batalhas aí, de licitações, que estão passando, assim, passando muita dificuldade, porque, ok, segregou-se as funções e tal, e agora, como... Além de tomar conta da parte jurídica da coisa, que é pesada também, além de tomar conta ali da parte que lhe compete na atuação, na padronização de documentos, que a gente sabe que não é uma coisa fácil de ser feita, né? Embora tem ferramentas que podem ajudar bastante, mas estão sofrendo pelo seguinte, além de todas as dúvidas que já era comum de toda demanda, né? Por exemplo, eu vou lá no jurídico, isso aqui, chega um e-mail, já aconteceu, chega um e-mail no departamento, a pessoa vai lá demandar a procuradoria jurídica até para confirmar o recebimento do e-mail, de uma impugnação, né? A gente sabe que tem colegas que sofrem com isso, mas o pessoal agora está demandando outras coisas. Como que eu faço o estudo técnico preliminar? Como que eu descrevo esse item, né? Uma coisa assim que a pessoa, o próprio demandante, ele já sabe, só que ele está inseguro, né? Esse eu considero também um grande desafio prático da operacionalização ali, porque o pessoal, assim, como que eu descrevo essa caneta, né? Como que eu faço? Porque ainda, a grande maioria ainda não tem bom tempo, assim, de amadurecer a ideia da padronização de itens, né? Do catálogo de padronização. E se você pega do governo federal e solta na mão deles e eles não estão ali já com o sistema, com tudo, a dificuldade vai ser muito grande, né? Se eles não conseguiram ainda fazer o pregão eletrônico na 10.520, imagina todos esses detalhes, né? Então, temos desafios aí, não é verdade? Sim, sem dúvida. E aí, se nós pensarmos, inclusive, nessa questão dos pequenas câmaras, né? Em regra, o grande desafio que tem lá é a questão da segregação de funções. Eu acho que todo mundo sempre pergunta isso, né? Como é que você vai segregar funções e depois, quando você consegue fazer essa segregação, como é que você vai criar ali as atribuições para cada um pensando nessa estruturação.
Então, a primeira questão é isso que você colocou, vai ter que trabalhar com padronização mesmo. E aí, padronização dos modelos que o próprio membro da equipe de apoio vai utilizar, padronização dos modelos que o agente de contratação vai utilizar, e aí vem o seguinte, padronização também do que o jurídico vai usar. É possível você criar as minutas padronizadas, né? A própria lei traz essa possibilidade, minuta de contrato, dá para criar minutas também de pareceres, padrão, porque a ideia é você diminuir a quantidade de tempo de desgaste mental para fazer pareceres, ou termos de referência de compras corriqueiras simples, de valores menores, vamos dizer assim, e gaste esse tempo e esse esforço, que a demanda é grande e a equipe é pequena, naquelas compras que de fato são difíceis, uma obra que tenha dentro de uma câmara, uma contratação de uma solução de tecnologia. Você tem um procurador, um agente de contratação, uma pessoa na equipe de apoio e um fiscal de contratos. Não adianta você ficar querendo inventar roda com isso na mão. Não adianta querer que o procurador dê parecer em tudo. Então coloca lá, faz um ato da procuradoria assinado junto com o presidente e dispensa a emissão de pareceres, por exemplo, até 25% do valor de referência do artigo 75, inciso 2. Até 17 mil, mais ou menos, ali, não precisa passar pelo jurídico. Ah, mas a minha cama tem muita compra até 17. Põe 10, põe 5, né? Deixa o procurador, de fato, ter tempo para te ajudar naquela compra de 50, naquele pregão de 200. Então, eu acho que tem essas... Eu posso aqui jogar uma pitadinha de polêmica? Joga. Gente, parecer, minuto de parecer padronizado, não quer dizer copia e cola, tá? Exatamente. Mas necessárias, né? Tem copia e cola que é tão copia e cola que a pessoa esquece até de trocar o número do processo, até de trocar o número das par, o nome ali da empresa fornecedora, o objeto. Então, tá lá a consultoria, assessoria de alguma coisa e você vai ver, tá lá com o mesmo parecer da consultoria jurídica, né? Assessoria jurídica específica que você contratou para uma análise tributária, né? Exatamente. Minuta padrão é um documento base para você trabalhar em cima. É para você não ter que criar uma coisa do zero, não é para você pegar modelo pronto de alguém, só trocar lá os dados e mandar para frente, né? Então, assim, só levantando esse ponto aqui para você não se complicar, né? Não dar uma navalhada e publicar uma coisa errada, como o colega está sofrendo. Agradecer a oportunidade, o espaço, dizer mais uma vez da minha satisfação de estar aqui hoje e só deixar a gratidão por esses momentos juntos. Obrigada. Eu fico extremamente grata também por você estar aqui com a gente. Bora descomplicar e licitar sem surtos, tá? Porque a vida vai ter que seguir com a 1433 agora. E vamos juntos. Fiquem com Deus e até a próxima. Mais uma vez, obrigada, Daiane. Tchau.